Hoje nós iremos ver como que é cair no golpe do príncipe nigeriano, golpe do herdeiro, enfim, tem vários nomes. É aquele golpe em que te pedem uma quantia em dinheiro pra te liberarem uma herança, uma bela quantia aí em herança, de um parente muito distante que morreu. E também vamos conhecer a sua origem. Você sabia que esse golpe começou por carta? Sim, por carta, correio? Pois é, vamos lá, mas antes de começar vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um site onde você tem diversos jogos pra se divertir e pode ter a chance de ganhar uma graninha em algum jogo como o Crash, mas atenção, esse site é apenas para maiores de 18 anos. Antes da gente ver como funciona o Crash, se registre na lista de espera do novo jogo Plinko, que vai ser lançado em breve, beleza? O Crash funciona assim, você coloca um valor, o contador vai começar a subir com um multiplicador e você precisa tirar seu dinheiro antes que o contador acabe. Aí você pode multiplicar sua aposta em diversas vezes, dependendo da sua estratégia e também da sua sorte. Para jogar, basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão aqui usando o Pix, mas antes de confirmar, use o cupom STACKS que vocês podem ganhar até R$1.000 extra e 40 rodadas grátis. E pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, estudem estratégias e joguem com responsabilidade. O link tá aí na descrição e agora vamos ao vídeo. Existem diversas versões desse golpe, mas o que a gente vai ver é essa daqui. Fica aqui meus créditos ao Newton Cleita do Tecmundo, que foi aí quem conversou com o advogado do nosso parente distante. Nesse caso não era um príncipe que tinha morrido. Quem mandou esse e-mail foi um cara chamado John Nana. Ele é um advogado do Togo, que é um país que fica nessa região aqui da África, e o cliente dele, o engenheiro José Rojas Restrepo, havia falecido de câncer. Mas nesse caso aqui é um pouco diferente, esse cara aqui não é parente do Newton. Na verdade, o advogado tentou encontrar a família, não conseguiu, e foi atrás de outra pessoa que fosse do mesmo país. Então caiu aqui 7,7 milhões de dólares. Aí ele pede uma resposta aqui se tem ou não interesse para poder dar a sequência explicando como funciona a burocracia. Esse golpe é clássico, mas ele nem sempre foi assim. Existem relatos desde antes da internet surgir de pessoas que receberam o mesmo golpe só que por correio. Por conta de grandes escândalos de corrupção e problemas políticos que ocorriam ali nos anos 80 na África, muitas cartas partiam daquela região para países vizinhos de pessoas dizendo que tinham uma boa quantidade de dinheiro e queriam tirar tudo do país porque a situação tava feia, mas que eles não conseguiam fazer os trâmites e tal, e aí te pagariam uma graninha pra ajudar a fazer isso. E por ser algo novo, muitas pessoas acreditavam e faziam ali os pagamentos pra poder pagar os custos, porém na época tinha algumas pessoas que iam até o local que os golpistas pediam e lá eles eram sequestrados. Mais ou menos nessa época aí, entre os anos 80 e os anos 90, essa fama da Nigéria ser corrupta foi aproveitada pra fazerem a versão desse golpe virtual, fazerem por e-mail, que é o que a gente conhece hoje. E sim, desde aquela época os caras continuam com o mesmo papinho. Recebendo então o e-mail aqui do advogado Naná, o Newton respondeu: Senhor Naná, que infelicidade ouvir isso sobre seu cliente. Estou muito interessado em dar o meu consentimento e receber esse dinheiro. Eu entendo que o legado do meu colega conterrâneo precisa seguir em frente. Como podemos proceder legalmente com a transferência? E também agradeço por me escolher para uma tarefa tão importante. Aí ele assinou aqui, respeitosamente, Newton Kleina, Rua dos Alfeneiros, número 4, Brasil. O deboche aqui é maravilhoso. Nesse momento, o Newton percebeu que o papo tava ficando mais complexo, como se o Naná já tivesse feito aqui, já tivesse executado esse golpe várias vezes antes. O combinado seria que Naná ficaria com 60% da grana e o Newton apenas com 40%, e ele também ia arcar com os custos da transferência. O Naná no próximo e-mail desse aqui até chegou a falar que queria visitar o Brasil para passear mesmo e também para fazer uns possíveis investimentos depois que eles finalizassem essa transferência. E aí o Newton respondeu: Senhor Naná, depois dessas tecnicalidades, o que faço para proceder? Por favor, envie meus cumprimentos à sua esposa, que tem um maravilhoso e bem intencionado marido ao lado. O melhor de tudo é que mesmo o golpista recebendo essas toneladas de deboche, ele tem que aguentar até o final. Vai que é só alguém inocente mesmo. Nesse momento, o Newton recebeu um e-mail de um tal Banco Bia Togo, que de fato existe, porém o e-mail era falsificado. Nesse e-mail eles estavam dando a informação de que a transação ia ter início e o Newton foi falar com o Naná para eles esperarem um pouco, porque ele tava com um pouco de receio de fazer essa transação, já que ele viu na televisão e em portais de notícia em relação a heranças e coisas do tipo. O Naná ficou muito bravo e respondeu: Entendo a essência da sua resposta, mas você distorceu minhas intenções. Contatei você para esse negócio para o nosso benefício mútuo, a fraude nos Estados Unidos e muitos crimes que vemos diariamente no Discovery Channel, mas isso não faz de todos os americanos criminosos. Você precisa entender que essa transação tem pouco ou nada a ver com fraudes ou algo ilegal.
aconteceu? Pouco ou nada a ver, será que foi um ato falho? O Naná então deu sequência, ele foi mandando aqui alguns documentos, inclusive ele montou o documento aqui com a Rua dos Alfeneiros, e ele também mandou 2 documentos aqui do falecido, que tem aqui a certidão de óbito e também o certificado de depósito. Porém, perceba que tanto aqui no certificado e até na certidão de óbito tá lá engenheiro no nome do cara. O cara era realmente muito engenheiro. O Newton seguiu conversa só tirando sarro, finalizando os e-mails com que a força esteja com você e coisas do tipo, enquanto o Naná respondia cada vez mais seco. Eu acho que ele não tava gostando muito da brincadeira não. O banco chegou a pedir mais algumas informações pro Newton, ele inventou alguns dados, mandou, e depois ele decidiu perguntar pro Naná por que ele que foi o escolhido pra receber toda essa grana. A resposta do Naná foi: na verdade foi por intervenção divina e por eu ter confiança em você e de que não haverá traição ou desapontamento de sua parte depois que os fundos forem transferidos. Só de sacanagem, o Newton não respondeu mais. O mais engraçado disso tudo é que não tem o que o Naná fazer, por mais que o Newton fique tirando com a cara dele, ele tem que seguir com o golpe até o final porque ele não sabe exatamente, ele não pode ter 100% de certeza se é um cara que só tá zoando ou se é um cara realmente muito ingênuo, vai que é. E se você dispensar, você pode estar jogando fora ali uma vítima. Então o cara tem que seguir até o final e se você tiver disposição pra zoar ali o golpista, fica sensacional a conversa. Se passaram 3 dias até que o banco mandou uma mensagem meio urgente falando que ele precisava mandar $960 pra transferir os fundos, que tava acabando o tempo, que ele precisava fazer isso logo, e o Newton também de novo só de sacanagem respondeu que não ia rolar, e ele começou a inventar desculpas falando de corrupção do Brasil, falando que o dólar tá muito alto e que pra ele é inviável agora. Nisso o Naná ficou boladíssimo e respondeu: eu não compreendo você muito bem, favor explicar o que quer dizer com isso. Não saberei quanto tempo você vai levar, mas você me pede pra esperar por outro contato? Está dizendo que não vai pagar a pequena taxa de $960 que o banco demandou? Se é isso, estou altamente desapontado. Pensei que poderia confiar em você. Dessa vez o Naná ficou até triste e o Newton de novo não respondeu, e no dia seguinte o Naná mandou uma mensagem em caps lock falando: por que o silêncio? Nesse e-mail ele tá falando que o pagamento precisa ser feito, o Newton respondeu de novo enrolando ele, e por incrível que pareça o Naná não foi embora, ele ainda falou que diminuiria as taxas, ele arcaria com uma parte delas, então o Newton precisaria pagar apenas $480. Porém nesse momento mais nenhuma resposta foi dada, e aí o Naná finalmente desistiu. Pois é, parece um golpe bobo, mas no começo da internet ele foi um problema seríssimo porque era muito crível. Existiam diversos outros golpes mais bobos ainda na época, como o I Love You, que já tem vídeo aqui no canal, que basicamente várias pessoas no mundo receberam um e-mail de uma pessoa anônima querendo se declarar, e essa declaração estava dentro de um arquivo .txt que eles mandavam no e-mail. Ao abrir esse arquivo, é lógico, era um vírus. O prejuízo foi milionário para diversas empresas, tudo porque os seus funcionários estavam carentes. Então assim, o golpe nigeriano pra época era sofisticadíssimo, e fazendo as mensagens bem feitas, fazendo documentos falsos de bancos, pessoas acreditavam mais facilmente ainda. Porém as pessoas foram se educando e aprendendo ali a identificar golpes do tipo. Esse golpe hoje em dia não funciona mais em grande escala, porém ainda tem uma galerinha caindo, tanto que esse golpe movimenta mais ou menos $700 mil por ano só nos Estados Unidos. Não é tanta gente que cai, mas ainda é um valorzinho considerável. Vez ou outra um tiozão que não usa computador deve acabar vendo isso e acreditando, porém fazer o que, né? Tem gente que até hoje cai no golpe do bilhete premiado. Um exemplo de um cara que fazia esse golpe é esse maluco aqui, o Michael New. Ele tem 67 anos e é responsável por 269 contas bancárias que ele usava para poder lavar dinheiro e receber essas transferências. A dificuldade para achar esses criminosos é justamente porque eles usam muitas contas laranjas, eles usam anonimato online e não é sempre que o golpe é concretizado, então é difícil você detectar quando ele tá rolando. Mas se liga nessa outra história aqui, é nos mesmos moldes, só que deu muito certo. Jogador de vôlei italiano perde €700 mil em golpe após acreditar que namorou virtualmente a modelo Alessandra Ambrosio por quase 15 anos. É o golpe mais longo da história, não é possível. Ele conheceu uma tal de Maia por intermédio de uma amiga chamada Manuela, e aí eles começaram a conversar, rolou ali uma intimidade, e eles começaram a namorar virtualmente. Aí a tal Maia contou que é essa modelo brasileira, mas que precisava manter as coisas por debaixo dos panos, não poderia falar publicamente sobre a nova relação deles. Ela passou 15 anos enrolando o cara, falando que não poderia encontrar com ele por conta de trabalho, que tava doente ou alguma coisa do tipo. Aí chegou um momento em que a modelo tava passando por dificuldades aqui no Brasil. Ela contou pro jogador que a conta do banco dela tinha sido bloqueada e que ela ia ficar sem nenhum centavo e não sabia o que ia acontecer. O cara muito gentilmente resolveu mandar €700 mil e ela combinou que devolveria depois a grana, porém era tudo um golpe de 15 anos. Comenta aqui pra mim se você já recebeu
leu esse e-mail e qual foi sua reação na primeira vez que você leu. E aproveitando que você já tá descendo aí pra deixar um comentário, deixa aí o like, ajuda muito aqui no canal, é de graça. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final, um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunkcode, o link tá na descrição.